3. Riley Hazlitt capítulo 13 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Logo a produção do cimento seguiu sem problemas. A fim de permitir a Ana uma quantidade suficiente de descanso, o forno era usado somente de 2 a 3 vezes por dia. Para obter o máximo de cada processo de calcinação, eles tiveram que coletar mais matérias-primas. Roland mais uma vez precisou emitir ordens para recrutar mais trabalhadores, até que seu número atual fosse dobrado. Mas também sabia que não podia confiar apenas em Ana para fazer todo o trabalho de calcinação. Pessoas que ficavam a longo prazo trabalhando em um ambiente empoeirado, acabariam ficando doentes. Além disso, uma vez que a escala da produção futura aumentasse, Ana sozinha não seria suficiente para satisfazer a demanda. As bruxas não devem ser usadas como commodities. Em vez disso, elas devem servir como um motor para promover o desenvolvimento da civilização. Embora Roland já estivesse ciente desse fato, no momento, ele deveria investir toda a sua energia e mão de obra na construção da muralha da vila. Afinal de contas, se eles não conseguissem impedir as bestas demoníacas, todo o plano futuro seria insignificante. A abertura da vala para a fundação da muralha já tinha começado visando conectar a encosta norte com o Rio Vermelho. Para aumentar a velocidade da produção, Roland acompanhou pessoalmente a execução do projeto. Ele cavou a primeira pá de terra com suas próprias mãos na frente das massas chocadas de espectadores que circulavam pelo local. Roland pensou que, depois que o problema com o cimento fora resolvido, construir a muralha da vila seria fácil e tranquilo. Mas logo descobriu que sua experiência anterior em engenharia não era suficiente para entender uma única palavra do projeto. Quão profunda e ampla a vala da fundação tinha que ser? Como resolver as diferentes alturas das seções? Como garantir que uma muralha de mais de 550 metros de comprimento fosse construída em linha reta? Ele já havia visto a construção de uma estrada por um grupo de jovens. Eles estavam olhando para uma escala em seus instrumentos de medida. Era chamado de teodolito nível, certo? Roland pensou, mas percebeu que estas duas ferramentas não existem neste mundo. Como um engenheiro mecânico desafortunado, embora Roland e o engenheiro civil que trabalhava na porta ao seu lado fossem chamados de ralé da engenharia, as coisas que ambos aprenderam estavam em polos extremamente distantes. Dos olheiros que ele havia contratado, ninguém jamais estivera envolvido na construção de grandes projetos. Até poderia dizer que sua própria compreensão era melhor do que a deles. Consequentemente, a construção da muralha começou muito devagar. Demorou uma semana inteira para cavar apenas a metade da fundação de que necessitaram. Quando o projeto sai de controle é difícil prever como será o produto final. Por exemplo, a valha de fundação era difícil de cavar, logo, estava parecendo mais um sulco raso. Era mais adequado chamá-la de valha de drenagem. Apesar das orientações de Roland, cada pessoa cavava a valha mais ou menos diferente. Assim, a largura da vala tornava-se claramente desigual, mais e mais estreita. Enquanto estava de pé à distância, a fundação praticamente se assemelhava a uma serpente, curva e retorcida. Mesmo assim, Roland não estava disposto a parar o projeto. Com pouco mais do que cavar em sua mente, contanto que não fosse a hora de acender o forno, que era o trabalho de Ana, ele ficaria na encosta norte pelo resto do dia. Ajustando a direção da extensão da vala a olho nu, movendo-a lentamente para frente. Simultaneamente, ele também dobrou a recompensa para contratar pedreiros. Felizmente, essa situação não durou muito. Quando Roland estava preparando a sexta calcinação de cimento, o ministro adjunto Barrow relatou que um mestre de obras tinha respondido ao recrutamento. Dizia-se que ele era um ex-membro da Guilda dos Pedreiros. As pessoas que esperavam uma audiência já tinham sido obrigadas a esperar do lado de fora do corredor. Quando ele obteve essa informação, ele quase explodiu de alegria, pois em suas memórias, a Guilda dos Pedreiros em Castelo Cinza era uma organização famosa. Até mesmo o Quarto Príncipe tinha ouvido falar deles. Mas no final, por causa de um erro de construção, eles tinham sido ordenados a desmantelar a guilda. Mas como podemos terminar isso sem a ajuda de um mestre de obras? Traga-o. Roland pôs uma expressão calma e assentiu. Ele originalmente queria dizer a Ana que ela também deveria sair, mas ele então pensou que não seria um problema. Vila Fronteiriça possuía mais de 2.000 pessoas, e pouquíssimas delas tinham visto o verdadeiro rosto da bruxa. Além disso, a sua aparência atual com esse uniforme bizarro não é nem um pouco parecida com sua aparência anterior, uma moça fraca, sem vida, que buscava a morte.
Ele estimou que mesmo se ela fosse vista, ela não seria reconhecida. Calvambat sentiu-se inquieto quando foi levado para o pátio pelo cavaleiro. Ele pretendia informar a Sua Alteza que esta época do ano não era adequada para levar a cabo um projeto de tal envergadura. Depois de adquirir a confiança de Sua Alteza, ele poderia mudar lentamente a visão do príncipe sobre as bruxas. Os rumores diziam que Sua Alteza sempre agia loucamente. O que ele deveria fazer quando o príncipe agisse contrariamente ao seu conselho? Com seus pensamentos indo para lá e para cá rapidamente como um redemoinho, ele se curvou para baixo em reverência e quando ergueu a cabeça novamente, parou de repente e ficou em choque. A menina ao lado de Sua Alteza parecia tão familiar a ele, tão familiar que ele sentiu como se estivesse sonhando. Carla esfregou os olhos, depois olhou mais uma vez, e não pôde deixar de gritar, Ana. O coração de Roland parou por um momento. Como era possível? Ele só queria contratar um mestre de obras, mas quem poderia saber que o mestre de obras também era o vizinho da bruxa? Ele podia afirmar que a pessoa em sua frente era absolutamente familiarizada com Ana, senão, teria sido impossível reconhecê-la imediatamente. Ele olhou para a carteira. O comandante entendeu o recado na hora e imediatamente puxou o trinco, bloqueando a única saída. Venerável professor. A reação de Ana deixou o espírito de Roland fugir por um instante antes de voltar à consciência completa. O quê? Professor? É realmente você? Ana, Carlos só sentiu o canto de seu olho esquerdo se esquentando, quando então uma lágrima caiu. Ele ajoelhou-se impotente no chão, repetindo constantemente, me desculpe, me desculpe. Muito bom, muito bom. Depois que Calvambat conseguiu se acalmar, ele lentamente se levantou e então se inclinou mais uma vez para prestar reverências a Roland novamente. Sinto muito, Vossa Alteza, esqueci meus costumes. Bem, mas afinal, o que está acontecendo? Você é ou não é um mestre de obras? Eu costumava ser. Quando Carlos se acalmou, seu discurso se tornou muito fluente. Sua Alteza não matou Ana. A que fora enforcada no terreno da execução era uma substituta. Tendo consciência desse ponto, ele já sabia como poderia prosseguir, mesmo que não estivesse claro o porquê da outra parte ter resgatado uma bruxa. Mas mesmo assim, se Sua Alteza quisesse tomá-la como concubina, isso seria muito melhor do que ser crucificada. Isso mostrou que o príncipe não tinha medo de que as bruxas fossem a encarnação do mal como diziam os rumores. Ele descreveu suas experiências de viver em vila fronteiriça, desde o tempo em que fugiu de Castelo Cinza, incluindo o fato de que ele tinha aberto um colégio aqui, e que ele descobriu que Nana Pinheiro, uma de suas alunas, também se tornara uma bruxa. Finalmente, ele suplicou a Sua Alteza Real que também levasse Nana para o seu palácio, para que ela ficasse a salvo da exposição. A Ana, que estava ao lado, tinha uma expressão carinhosa no rosto, enquanto escutava a súplica por Nana, mas desde o início até o fim ela não disse uma palavra sequer. E ainda mais uma bruxa. Esta era realmente uma notícia importante, e boa notícia também, mas o nome Pinheiro lhe era familiar. Quando Roland silenciosamente perguntou ao ministro adjunto, ele descobriu que de fato era uma pequena família aristocrática de vila fronteiriça. Você pode trazê-la para me ver, se ela é uma bruxa, pode ter certeza que ela não se machucará aqui. Roland prometeu, mas eu não posso tirá-la da família Pinheiro, especialmente quando ela não sofreu qualquer ameaça de sua família. Além disso, Ana não foi resgatada pelos motivos que você está pensando. Roland considerou que era melhor falar a verdade de uma vez por todas. Eu preciso de sua ajuda. A ideia de que as bruxas são a força do diabo é um completo absurdo. Acredito que o poder de uma bruxa, seja ela boa ou má, pode ser controlado. Então Ana, Nana ou qualquer outra bruxa, contanto que elas não violem outras leis, eu não vou condená-los à morte. Então, vamos nos voltar para os negócios da vila. Você participou da construção das muralhas da cidade real de Castelo Cinza? O príncipe mudou rapidamente o tema de volta aos assuntos de construção. Sim, Carla assentiu. Embora, Sua Alteza o quarto príncipe não se assemelhava ao conhecimento prévio que tinha do príncipe, ele não esperava que o príncipe precisasse da ajuda de bruxas. No entanto, seu desejo de proteger Nana foi aceito, e isso era suficiente. Bem, eu vou construir uma muralha do Rio Vermelho ao pé da encosta norte. O objetivo é resistir à invasão das bestas demoníacas. A partir de agora, este projeto é sua responsabilidade. Release capítulo 14. Vossa Alteza, quão alta e quão larga deve ser a muralha da vila que você está planejando construir?
Deve ter pelo menos 4,5 metros de altura e 1,80 metros de largura, permitindo que 4 homens consigam andar lado a lado por cima dela. Roland teve que admitir em seu íntimo. Os profissionais realmente eram diferentes das pessoas comuns. Primeiro eles perguntam os detalhes técnicos para somente, em seguida, determinar o cronograma de construção. Então precisaremos cavar uma trincheira de profundidade mais ou menos da altura de um homem para estabilizar a parte superior da muralha. Além disso, para uma muralha de 4,5 metros de altura por 1,80 metros de largura, a base precisa ter de pelo menos o dobro disso de largura para sustentar tudo sem titubear. Carlo respondeu rapidamente. Assim, só para cavar a trincheira já precisaremos de uma grande quantidade de mão de obra. Vossa Alteza, se me derem 150 trabalhadores, eu serei capaz de cavar a vala nos meses que antecedem a chegada dos demônios. Uma trincheira não pode impedir as bestas demoníacas, respondeu Roland, sem pensar duas vezes. Isso é verdade, mas se fizermos a parte superior da muralha da vila de alvenaria, creio que levará 3 anos. A fim de parar apenas as bestas demoníacas, você não precisa construir a muralha tão alta. Cerca de 3,60 metros de altura deve ser suficiente. A largura também pode ser reduzida em 1/3, resultando em uma fundação de 1,8 metros de largura. Fazendo de forma simultânea, a escavação das trincheiras e a construção da muralha, bem como um acréscimo dos trabalhadores para chegarmos a uns 200. Dessa forma, eu devo ser capaz de terminá-la em janeiro, no próximo ano, antes da chegada dos demônios. Carlo fez uma pausa e depois continuou. Por favor, perdoe-me, Vossa Alteza, este não é um bom momento para começar. No caso de a construção da muralha não terminar a tempo, mesmo se as trincheiras forem cavadas direito, elas ainda vão perder a sua forma original após a ação da chuva e da neve durante todo o inverno. Quando você retornar, em vez de terminá-la, você irá gastar mais tempo e mão de obra para limpar a trincheira que estará amolecida, e precisará cavar e abri-la mais uma vez. Digamos que, caso construíssemos apenas a muralha de 3,60 metros de altura e 1,20 metros de largura, quanto tempo você precisaria para cavar as trincheiras? Creio que possa ser terminada dentro de 1 mês e meio. Carlo respondeu. Então, faça-o de acordo com este plano, cavando as trincheiras e construindo a muralha de alvenaria ao mesmo tempo, para que tenhamos sucesso 1 mês antes da chegada das bestas demoníacas. Roland acenou com a mão interrompendo Carlo. Imagino o que você deve estar pensando, mas dê uma olhada nisso. É o último trabalho dos alquimistas de Castelo Cinza. Naturalmente, ele não teve tempo para permitir que o mestre de obras acompanhasse o processo de assentamento. Em vez disso, ele mostrou os 2 tijolos que ele tinha assentado juntos mais cedo. Felizmente, quando o príncipe falou, quase ninguém ousou questioná-lo. Quando Carlo ouviu que este cimento alquímico adesivo poderia se transformar de uma pasta em uma forma sólida do dia para a noite, e ainda possuía um efeito adesivo tão formidável, ele ficou completamente em choque. Como um pedreiro e mestre de obras, Carlo dedicou metade de sua vida ao seu trabalho. Então, ele poderia naturalmente reconhecer quão grande este invento era. Além de colar os tijolos firmemente, o fato mais importante era ser possível moldar livremente o cimento. Quer dizer que não precisaria de um segundo processo de corte e polimento, sendo adequado para qualquer pedra bruta. Essa fase de processamento mais demorada poderia ser completamente abandonada e a taxa de construção de qualquer edifício poderia ser acelerada para um nível totalmente novo. Só isso foi emocionante o suficiente para deixá-lo sem palavras. Roland olhou para a expressão no rosto de Carlo com satisfação, e mais uma vez perguntou, e então, o que você acha? 3 meses será o suficiente. A voz de Carlo bate tremeu um pouco. Se o senhor estiver certo, não, quero dizer. Se o que a oficina de alquimia descreveu estiver correto, eu estou disposto a tentar. Muito bem. Vou deixar os outros trabalhadores passarem as demais informações detalhadas do cimento para você. Se ainda houver mais alguma coisa que você precise discutir comigo, sinta-se livre para conversar com o meu ministro adjunto. Roland sorriu. Senhor Carlo, a partir de agora, você será o chefe do escritório dos funcionários. No dia seguinte Roland viu Nana à tarde. A menina olhou inexpressivamente para Ana, segurando as roupas por um longo tempo, antes de dizer, já estou morta. A primeira vez que Roland a viu, teve que admitir que o poder das bruxas não dava apenas a habilidade de usar magia.
Até certo ponto, esse poder também mudava a aparência e o temperamento delas. Nana e Ana eram dois tipos muito diferentes, mas ambas tinham um encanto próprio e único. Esse sentimento não tinha nada a ver com a idade, e também não estava relacionado à sua situação. Mesmo quando Ana estava presa, à espera de sua sentença de morte, o brilho que ela emitia ainda continuava inabalável. Ele procurou em toda a sua memória, e nenhuma nobre dama com uma boa educação ou um morador de rua em Castelo Cinza, nenhum deles tinha emitido tal aura. Se alguém insistisse em descrever esta aura, então comparado com outra mulher, era como se as bruxas fossem as cores em uma fotografia preto e branco. Ela foi trazida por Carvambate, que depois se ausentou sorrateiramente, deixando apenas Roland, Ana e Nana no quintal. Você não está morta, Ana também está viva e bem. Roland teve que segurar um sorriso. Eu sou o quarto príncipe Roland Wimbledon, e você é, eu sou Nana Pinheiro. Quando a garotinha ouviu que ela mesma não morreu, sua expressão tornou-se animada novamente. Ela correu direto para o lado de Ana, começando a conversar com ela, despreocupada e desconsiderando completamente a identidade do príncipe Roland Wimbledon. Roland naturalmente não se importava com o que uma menina de 14 a 15 anos tinha a dizer. Em vez disso, ele se inclinou sobre a mesa redonda e serviu-se de cerveja, apreciando de longe o comportamento natural do dia a dia. Ana estava claramente um pouco mais calma agora. O tempo que Nana levaria para dizer mais de 10 frases, Ana diria apenas uma. Dito isto, enquanto Ana tinha apenas 17 anos, ela já exalava um sentimento de irmã mais velha. Roland não pôde deixar de pensar, quando ela crescer, o quão notável ela irá se tornar? Quando Nana diminuiu o ritmo da conversa, Roland tossiu, respirou e perguntou, Senhorita Pinheiro, ouvi de seu professor que você despertou como uma bruxa. Comparado com a grande maioria das pessoas que utilizam a palavra cair ao se tornar uma bruxa, Roland preferiu o termo despertar. Ele não era ingênuo o suficiente para pensar que todas as bruxas eram imaculadamente puras. Pessoas que já tinham uma personalidade ruim só trariam uma destruição maior. Isto era o mesmo com as armas, podiam gerar violência, mas poderiam igualmente ser usadas para resistir à violência. O ponto crucial nela estava na pessoa que segurava a arma. Talvez a propaganda da igreja e dos massacres causados pelas bruxas fossem baseados em fatos reais, mas usar isso como prova da culpabilidade de toda a comunidade de bruxas era a maior das injustiças. Enquanto Nana mais uma vez franzia a testa, ela sussurrou, você vai me enforcar? Não, claro que não, a forca é para criminosos hediondos. Você não é um deles e a senhorita Ana também não é, então não se preocupe com isso. Ela respirou fundo e acenou com a cabeça. Eu não tenho certeza. O professor disse que as bruxas foram coagidas pelo demônio e depois ganharam algum tipo de poder maligno. Se será que eu fui possuída? Além disso, eu nunca vi o diabo, nunca mesmo. Quando você descobriu que se tornou alguém diferente? Aproximadamente uma semana atrás. Nana murmurou, eu vi um pássaro com uma perna quebrada e queria ajudá-lo. E de repente, eu senti algo saindo de minhas mãos. E o que aconteceu então? Roland perguntou. Ah! De repente, apareceu um tipo de bolha de água pegajosa em volta do pássaro. Nana baixou sua cabeça tentando lembrar claramente o acontecido traço, e então a perna do pássaro foi curada. Ela tem o poder de curar? O coração de Roland começou a disparar. Ele estava completamente ciente do que essa habilidade significava. Com a ausência de antibióticos, não havia medicina moderna aqui. Pessoas com traumas ou infecção provavelmente encontrariam a morte não muito tarde. Logo, a rápida cicatrização de feridas foi praticamente equivalente a salvar muitas vidas. Essa capacidade era muito limitada em promover o progresso da civilização como um todo, mas tinha um significado surpreendente para a vida de cada indivíduo. Ele foi imediatamente à porta, procurando um cavaleiro para trazer um frango vivo. Se pudesse provar que o que ela havia dito era verdade, ele poderia usar isso como um pontapé inicial para mudar a visão de Vila Fronteiriça sobre as bruxas, encerrando de uma vez por todas a perseguição implacável forçada pela igreja. Heleaswit capítulo 15. Vendo o cavaleiro aceitar sua ordem e sair, Roland voltou para a mesa. Você pode curar pequenos animais, então por que você acha que as bruxas são más? O professor disse que as bruxas podem fazer o que as pessoas comuns não podem fazer, e às vezes pode não parecer ruim, mas isso seria apenas uma armadilha criada pelo diabo para tentar mais pessoas. A garota interrompeu a frase. Eu realmente não vi o diabo, eu juro. Claro que você não o viu.
Isso é uma mentira da igreja. Seu professor também foi enganado por eles. Roland acalmou. A igreja mentiu? O queixo de Nana caiu. Mas por quê? Roland balançou a cabeça, sem dar nenhuma explicação. Mesmo que ele explicasse, ela não entenderia. Antes que uma civilização se desenvolvesse até certo ponto, esse tipo de situação sempre acontecia. Mesmo quando ninguém se beneficiava com isso, as pessoas atribuíam automaticamente os desastres naturais, desastres causados pelo homem ou fenômenos incompreensíveis como sendo algo controlado por alguém por detrás das cortinas. Do ponto de vista histórico, era um encosto que a maioria das mulheres parecia ter que suportar. E neste mundo, as bruxas que possuíam um poder concreto de origem desconhecida se tornaram um alvo fácil para a igreja. Pensando nisso, era absolutamente impossível para a igreja ignorar este tipo de aparições extraordinárias, não importa o que. A igreja precisaria conferir a todas as bruxas o título de santas, dizendo que os seus poderes eram um dom de Deus. Ou, claro, matar todas as bruxas, afirmando que eram o porta-voz do diabo. No entanto, se você escolher a primeira opção, a majestade do monoteísmo receberia um duro golpe. As bruxas não pertenceriam ao ordinário, ou seja, aos fiéis e ao clero, pois possuíam um poder enviado diretamente de Deus. Se todas as religiões dissessem que as bruxas eram santas e possuíam um dom divino, então qual Deus seria o verdadeiro? O politeísmo só poderia existir sob a premissa de que todos os deuses existem verdadeiramente, capazes de coexistir mutuamente. Como Deus não existia, tudo isso era uma besteira simbólica que alguém criou deliberadamente. Então por que permitir que o lado oposto existisse e compartilhasse este mundo dos bens deste mundo? Assim, qualquer um poderia reivindicar seu Deus como o verdadeiro Deus e acreditar no monoteísmo. E quando se trata de um membro de outra religião, havia apenas um caminho a percorrer, o extermínio. No final, eles só podiam escolher a última opção, e não poupariam esforços para exterminar todas as bruxas. Não havia absolutamente nenhuma relação com o diabo. Era apenas para seus próprios benefícios. Uma galinha viva foi preparada pela cozinheira do castelo imediatamente, e então o cavaleiro a trouxe pelas asas, enquanto ainda se debatia confusa. A próxima cena fez Nana ficar perplexa. Roland tirou uma faca de prata da cintura e pediu ao cavaleiro que agarrasse a galinha para que pudesse esfaqueá-la. Quando a galinha foi ferida, Roland permitiu que Nana viesse e a curasse. Depois de curada, ele esfaqueou novamente e pediu para Nana curá-la de novo e assim continuaram por um tempo. Depois de meio-dia, quando as galinhas finalmente podiam respirar aliviadas, Roland tinha uma ideia geral da habilidade de Nana. Ela podia restaurar partes do corpo danificadas como cortês, pele dilacerada, fraturas e contusões. No caso de membros faltando, como uma pata da galinha, ela não era capaz de fazer crescer de novo. No entanto, utilizando toda a sua capacidade, Nana conseguia reimplantar um membro decepado, permitindo uma cura completa. Em última análise, ela não poderia reverter a morte, pois uma vez que as galinhas morressem, ela era incapaz de trazê-las de volta à vida. Durante todo o tratamento, Roland não viu qualquer vestígio da água pegajosa. Em vez disso, simplesmente ela colocava a mão na ferida da galinha e as feridas cicatrizavam em uma velocidade que poderia ser vista a olho nu. Após essa série de testes, o esforço físico de Nana nem foi tão grande assim. Pelo menos ela não estava suando como Ana após o seu treinamento. Somente a própria Nana não se sentia bem. Ela achava que o tratamento que estavam dando às galinhas era injusto, a tal ponto, que no final do experimento ela arregalou os olhos e fez uma careta para Roland. Bem, não fique zanzando por aí, venha comer alguma coisa. Ao vê-la, Roland, sem qualquer opção melhor, teve que trazer o chá da tarde para fazê-la mudar de foco. Este subterfúgio já foi testado com Ana. Ele pensava que poucas garotas de sua idade poderiam resistir à tentação de sobremesas deliciosas. Como se viu, o comportamento de Nana na frente dos bolos não era muito diferente do que ela já apresentava. Depois de comer o bolo, Roland permitiu que Nana saísse. Ana perguntou, por que você permitiu que ela fosse embora? Assim como eu, ela também é uma bruxa, certo? Ela ainda tem sua família, e no momento sua família não descobriu que ela se tornou uma bruxa. É só uma questão de tempo. Ana sussurrou. Certo, mais cedo ou mais tarde, Roland suspirou traço. Então, sei que é um pouco tarde, mas... Você gostaria de ver seu pai? Ela balançou a cabeça. Roland não encontrou nenhuma hesitação em seus olhos, que eram azuis como um lago.
Parecia que a traição de seu pai a tinha feito perder completamente a esperança. Ela não tinha família para voltar, mas, pelo menos agora, tinha um amigo. Nana sempre vai voltar. Na verdade, eu vou deixá-la vir aqui dia sim e dia não para treinar a sua habilidade. Ouvindo isso, Ana piscou os olhos e assentiu rapidamente. Você quer voltar para o colégio de Carly e aprender junto com as outras crianças? Ana não respondeu, mas Roland sentiu que podia entender seus pensamentos mais íntimos. Olhe, Ana, esse tipo de situação não irá durar para sempre. Enquanto eu estiver aqui, um dia você poderá viver como uma pessoa normal em qualquer lugar que você vá, e lá não haverá ninguém para prendê-la, muito menos enviar você para a forca. Um dia isso será realidade. Roland disse enfatizando cada palavra, eu prometo. Desde que Carla assumiu o projeto da muralha da vila, o quarto príncipe Roland conseguiu pôr a sua agenda em ordem. Ele passava todas as tardes no jardim do castelo, acompanhado por Ana e Nana. Agora não tinham mais necessidade de preparar roupas extras para o treino de Ana. Mesmo que várias chamas pulassem entre seus dedos, ela ainda poderia manejá-las com habilidade. Agora era improvável que fosse como antes, quando ocorreu o acidente, queimando seu uniforme de bruxa que ainda estava vestindo. Nana também mudou suas roupas para o mesmo uniforme de bruxa que Ana usava. A princípio ela se sentia um pouco relutante sobre a prática, mas a sessão de chá da tarde acalmava. Ver as duas bruxas ir e vir em seu quintal aliviou grandemente a amargura no coração de Roland. Ocasionalmente, ele ia para a encosta norte ao pé da montanha para verificar o progresso da muralha da vila. Depois de mais de 2 semanas de construção, a muralha já tinha atingido 30 metros de comprimento. Nesta era em que não existia um teodolito para medir a distância, Cal fazia, todos os dias no mesmo horário com que os artesãos determinassem a distância e a uniformidade usando as sombras formadas pelo sol com a ajuda de uma estaca de madeira. Eles construíam uma torre de vigia a cada 10 colunas para estabilizar a muralha da vila. Tal projeto de construção em grande escala era naturalmente também notado pela nobreza da vila, mas além de encontrar Barov e perguntar-lhes sobre este projeto, eles não tomavam outras medidas, como se isso não tivesse nada a ver com eles. Roland não se queixava, uma vez que seus pertences estavam no Forte Cancioneiro, a nobreza definitivamente não iria ficar aqui e ajudá-lo a proteger Vila Fronteiriça. Ele podia até imaginar essas pessoas se reunindo e ridicularizando suas ações, dizendo que ele havia superestimado suas capacidades. Não só a nobreza notou a mudança, mas os comerciantes também. Nos anos anteriores, os comerciantes nômades iriam comprar peles de animais, mas agora parecia que não havia possibilidade de comprar nada. Um após o outro, começaram a partir e voltar para o forte. Naturalmente, a raiva do retorno de mãos vazias foi jogada para cima de Roland. A notícia sobre o projeto de construção do quarto príncipe Roland Wimbledon para repelir as bestas demoníacas nos meses dos demônios já se espalhou ao longo do Rio Vermelho. Muitos chamavam-no simplesmente de estúpido e ignorante. Neste momento, ninguém pensou que ele poderia proteger Vila Fronteiriça. Mesmo a maioria dos habitantes locais não acreditavam. Afinal, a impressão que todo mundo tinha do quarto príncipe não incluía em nenhum aspecto a coragem para lutar. Independentemente do que fizesse, no final, ele se refugiaria no forte. Desta maneira, enquanto todos discutiam sobre ele, Roland deu as boas-vindas ao seu primeiro inverno. Heleazwit capítulo 16. As chamas na lareira estavam em plena agitação, dispersando o frio que penetrava pelas portas e janelas. Acima da enorme lareira pendia o crânio de um cervo com longos chifres. No brilho do fogo, as sombras dos chifres na parede de trás pareciam ser enormes garras e dentes saídas do crânio. Em frente a Roland, havia uma longa mesa de madeira vermelha, cheia de pergaminhos e livros. A maioria dos documentos só precisava de sua assinatura para ter a ordem executada. Normalmente, Roland só estava aqui para lidar com o trabalho oficial, mas, como ele transformou a sala do castelo em um escritório de 3/4, ele estava amando trabalhar aqui. Olhando pela janela, Roland conseguia ver a vila se expandindo até onde conseguia enxergar, e no horizonte estava a cordilheira intransponível. Essa cordilheira de montanhas era quase intransitável, e separava o reino de Castelo Cinza e as terras selvagens em dois. A encosta da montanha ao norte era apenas uma ramificação da cordilheira. Ao pé da janela, ele podia ver o jardim com uma cerca de madeira, onde Ana costumava treinar. A fim de providenciar um local conveniente para o chá da tarde, o montinho de tijolos já tinha transformado em uma longa mesa. Se o tempo estava bom, ele poderia descer e ir deitar sob o sol,
Ou talvez até mesmo tirar uma soneca em cima da cadeira de balanço feita sob medida. Embora fosse pequeno, era ótimo ter o seu próprio jardim pessoal. Em sua vida anterior, se você quisesse sentar-se nos degraus de pedra de um castelo real, era praticamente impossível. Só para dar uma olhada você tinha que gastar dinheiro e comprar um bilhete. Mas agora, ele não só tinha seu próprio castelo, como toda uma vila também. Vossa Alteza, recentemente nós gastamos uma quantia considerável de dinheiro de seu tesouro para recrutar comerciantes e serventes. Se isso continuar, temo que nosso tesouro não durará até a primavera do ano que vem. Barova entregou o pergaminho com os recentes relatórios da situação financeira para Roland. Originalmente, Vila Fronteiriça tinha uma carta muito simples de renda e de despesa. Sua principal fonte de renda era a mineração e comércio de pedras preciosas. Essa renda estava nas mãos do Forte Cancioneiro. A produção da mina da encosta norte era diretamente negociada por trigo ou pão, sem impostos, e toda a negociação era presidida pelo Forte. Em termos mais simples, a mina da encosta norte era um item de estoque comum da nobreza de Forte Cancioneiro. Os nobres que moravam em Vila Fronteiriça podiam ser vistos como os guardiões dos acionistas. Seus feudos estavam principalmente ao leste do forte. Eles ficavam na vila apenas por um tempo limitado, e sempre enviavam pessoas diferentes todos os anos. Na verdade, Vila Fronteiriça tinha menos de 30 anos de história. Comparado com os quase 200 anos do Forte Cancioneiro, era simplesmente um bebê recém-nascido. O Duque Rian tinha apenas pretendido estabelecer um posto avançado aqui para obter um aviso prévio no caso de começar a invasão das bestas demoníacas. Ele nunca esperava que os pioneiros que descobriram uma mina rica em recursos minerais na encosta da Montanha Norte, a qual os moradores chamam de Mina da Encosta Norte, se instalassem ali, praticamente fazendo uma pequena vila, chamada a Vila Fronteiriça. A fim de impedir furtos, o duque não aceitava mão de obra enviada por outros nobres. Em vez disso, ele contratava os moradores locais. Até mesmo os criminosos tornaram-se mineradores, e os alimentos eram rateados com base na produção de minério de cada uma das famílias de mineradores. O forte apenas fornecia alguns alimentos e encomendava empregadores ao longo do ano. O forte só pagava uma quantia fixa de dinheiro, não se baseava na produção de mineração. Dentre os 2.000 habitantes de Vila Fronteiriça, mais da metade deles estavam empregados na mineração. Outra fonte de renda dizia respeito aos negócios menores da vila, como a loja do ferreiro, taverna, loja de produtos têxteis e assim por diante. A partir deles, Vila Fronteiriça geralmente recebia uma receita modesta ao longo do ano, mas era muito difícil ter dinheiro sobrando até o final do mesmo. O Lorde nomeado não estava governando seriamente a vila, desde que Roland for enviado. Em vez disso, ele decidiu ficar no forte, sem retornar à Vila Fronteiriça. Como resultado, quando Roland queria contratar alguém para reparar a muralha, ele só poderia pagá-los do seu próprio bolso. Se fosse o quarto príncipe de antes, certamente nunca teria feito isso. Mas o Roland atual, enquanto ele ganhasse uma posição firme em Vila Fronteiriça, mesmo se ele tivesse que gastar todos os seus bens, ainda valeria a pena. De qualquer forma, depois que o comércio de minério não fosse mais negociado em troca de alimentos, a renda da vila ainda não seria mais do que um bocado. A única questão era se o Forte Cancioneiro estava disposto a desistir de seu monopólio de comércio com Vila Fronteiriça. Isso seria semelhante a entrar no covil de tigre em busca de alimentos. Mas os dados do inventário fornecidos por Barov indicaram que a eficiência da mineração era baixa e o transporte de minério era ineficiente e inconveniente. Na verdade, o valor da produção anual do minério era mais de 1.000 peças de ouro, mas para todo o forte isso era apenas uma gota d'água em um baúde. Os únicos beneficiários eram os parceiros da aristocracia que tivessem investidos na vila. Em consideração ao desenvolvimento a longo prazo de Vila Fronteiriça, esta fonte de renda devia ser recuperada. A mente de Roland estava clara quanto ao fato de que, mesmo se estas pessoas pudessem recuperar inteiramente seu investimento dos últimos 10 anos e um pouco mais, ainda não deixariam ir facilmente. Mesmo se o novilho for pequenininho, ainda assim ele é carne para o abate. Além disso, isso era uma semente que poderia ser muito útil para ganhar dinheiro de formas não convencionais. Anteriormente, ele estava disposto a pagar aos investidores certas prestações e dar certas compensações, tais como a compra por metade do preço e coisas do tipo. No entanto,
Vender um navio cheio de minérios em troca de metade de um navio com cereais era algo que absolutamente não se repetiria mais. Enquanto Roland estava concentrado em ponderar sobre a lista de itens, Barov estava observando atentamente. Nestes 3 meses, ou para ser mais exato, no mês mais recente, algumas mudanças inexplicáveis ocorreram no quarto príncipe. Talvez as pessoas de fora ainda estivessem incertas, mas ele estava ao lado do príncipe todos esses dias. Então, esse tipo de mudança poderia, no máximo, mantê-lo por um curto período de tempo na ignorância. Durante seu tempo em Castelo Cinza, o quarto príncipe Roland Wimbledon era conhecido somente pela sua má reputação. Insistiria em seu próprio caminho, se comportaria sem quaisquer escrúpulos, sem qualquer atitude aristocrática, coisas assim. Em suma, não foram cometidos grandes erros, apenas pequenos, mas incessantes erros. Comparado aos seus 2 irmãos, sua posição diferia grandemente. Quando Sua Majestade enviou Barrow para a vila fronteiriça, ele ficou extremamente decepcionado. Se Sua Majestade não lhe tivesse prometido a posição de ministro oficial das finanças após a batalha pelo trono, ele teria desistido e se afastado há muito tempo. No início, nos seus primeiros 2 meses em vila fronteiriça, o quarto príncipe sempre mostrou um comportamento extremamente infantil. Ele conseguiu ofender a nobreza local uma e outra vez. Felizmente, a vila em si era muito pequena, por isso, mesmo se todos os cargos administrativos estivessem vagos, eles poderiam preenchê-los com uma dúzia de civis, que não haveria problemas. Mas agora, tudo parecia diferente. Quando a mudança ocorreu, Barrow pensou, provavelmente. Foi depois que ele salvou a bruxa que as mudanças começaram a aparecer. Barrow não duvidava que o diabo tivesse o poder de entrar num corpo, ou que o príncipe pudesse ser manipulado por uma bruxa oculta. Mas isso era extremamente improvável. Se o diabo e as bruxas tivessem a capacidade de controlar alguém, por que escolheriam o quarto príncipe? Não seria melhor controlar diretamente Sua Majestade ou o Papa? Outro ponto que dissipou suas dúvidas foi que ele tinha testemunhado o príncipe segurando o medalhão da retribuição divina. O medalhão era o trunfo da igreja para lidar com as bruxas. O poder de qualquer demônio desmoronaria na frente do medalhão da retribuição divina, mas Roland poderia segurá-lo diretamente. Em outras palavras, no caso de ele não ser o quarto príncipe, quando mesmo Deus não tinha poder sobre ele, era desnecessário temer o diabo em forma de rei. Então, seria mesmo necessário expô-lo? Bem, preservar sua própria vida com certeza era mais importante que isso. O estilo do príncipe ainda continuava ali, de um modo ou de outro, comportando-se sem escrúpulos. Mas o sentimento que Barrow tinha era que ambos os estilos não eram iguais. Não, pensou Barrow deveria ser o oposto. A maior diferença era o propósito. Ele estava ciente do que Roland estava planejando fazer. A fim de alcançar o objetivo, ele teve que empregar alguns métodos que eram difíceis de entender para as pessoas comuns, como quando ele tentou persuadi-lo a salvar a bruxa. Talvez o planejamento não fosse muito sábio, mas o príncipe realmente tinha planejado com antecedência, e acreditava nos resultados com firmeza, sem qualquer dúvida. Essa habilidade foi a responsável por fazer Barrow se sentir mais intrigado. O título de rei poderia ser possível para qualquer um dos irmãos e irmãs de Roland, mas certamente não para o quarto príncipe. E isso era muito claro, pois como ele poderia desenvolver um lugar tão pequeno como Vila Fronteiriça? Mesmo os deuses não poderiam fazê-lo. No final, Roland veio com um plano louco, o plano louco de criar uma linha defensiva fora da vila, para que eles possam ter um desenvolvimento melhor do que a cidade da farta colheita. Ele estava realmente convencido de que esse projeto seria bem-sucedido. Se ele fosse apenas um louco, seria bastante ruim. Mas para Roland, que vigorosamente estava construindo a muralha da vila, isso não parecia ser o caso. Ele realmente planejou defender este lugar, apenas com a ajuda do produto alquímico cimento. E somente com isso, no senso comum, seria quase impossível construir a tal muralha. A família de Barrow também possuía um alquimista, mas ela nunca tinha sequer ouvido falar de uma oficina de alquimia refinando tal coisa. A solução para a construção da muralha era baseada em algo que ninguém tinha visto antes. No fim, Roland estava apenas confiante em si mesmo ou era apenas o seu comportamento imprudente? Até onde o plano de Roland vai? E por fim, até que ponto eu conheço seus estratagemas? Barrow se interessava cada vez mais pelos dias que se aproximavam. Rileazewit capítulo 17. Mas que lugar fedido e podre. Quando o emissário do forte,
Petrov saiu de sua cabine. O cheiro de madeira apodrecida entrou em suas narinas. O ar que circulava estava úmido e opressivo, fazendo com que as pessoas se sentissem totalmente desconfortáveis. Ele levantou a cabeça e inalou pelo nariz. O céu estava completamente nublado, e parecia que uma chuva pesada estava chegando. A última vez que você veio aqui foi há um ano, disse o assistente do embaixador enquanto graciosamente colocava um casaco de lã nos ombros de Petrov. Não há nada aqui, exceto pedra. Na verdade, isso foi há um ano e meio. Petrov corrigiu. Durante todas as estações do ano, o Duque escolhe uma pessoa diferente para vir aqui. A última vez que estive em Vila Fronteiriça, era verão. Mas além de minério eles têm algumas coisas mais, como uma boa variedade de peles. E, o quê? Seu assistente tinha um olhar vazio em seu rosto. Petrov balançou a cabeça e não respondeu. Atravessou o outro lado do navio, pisando no pier coberto de musgo, e uma tábua emitiu um rangido sob seu pé. A madeira provavelmente vai apoiar a doca por alguns anos, mas então ela iria quebrar traço, ele pensou. Vila Fronteiriça não só tinha pedra e peles, mas também terra. Mas falar sobre isso não tinha qualquer significado, pois o assistente era apenas um oficial qualquer da prefeitura, incapaz de entender os pormenores. Entre Forte Cancioneiro e Vila Fronteiriça havia uma grande área de terra selvagem, que ainda precisava ser limpa para o cultivo. De um lado estava a cordilheira intransponível, enquanto do outro lado estava o Rio Vermelho, longo e estreito como um corredor. Como um posto avançado para o forte, se assumissem a responsabilidade da linha defensiva, também traria vasta extensão de terra para a posse do forte. A terra não tinha sido cultivada, por isso não exigiria qualquer trato antes de arar. Em vez disso, muitas culturas rotativas poderiam ser plantadas, e ainda tinha uma linha de defesa natural em ambos os lados. Logo, não seria necessário muito esforço para produzir o suficiente para alimentar a todos. A escassez de alimentos em Vila Fronteiriça era apenas uma maneira de aliviar o forte dos problemas causados por uma população que crescia cada vez mais. No futuro, Vila Fronteiriça e o forte deveriam se tornar um único território, ao invés de dois territórios separados como são agora. O único inconveniente era que precisaria de uma operação de 3 a 5 anos, bem como grandes quantias de dinheiro com antecedência. Infelizmente, no que tange a investimentos a longo prazo e ao seu planejamento, a maior parte da nobreza eram péssimos empresários. Ei, por que o pátio está vazio? O assistente apontou para um pedaço distante de terra. Eles não deveriam estar com os minérios prontos para entregar? Petrov suspirou suavemente. Iremos ao castelo e teremos uma audiência com Sua Alteza Real. Espere. Senhor embaixador, o senhor sabe se ele o receberá? Ele não sabia se Sua Majestade o faria, mas no seu coração ele não queria dizer isso. Vamos, os estábulos estão à frente. O problema começou quando Vila Fronteiriça e o forte foram separados em dois territórios distintos. Por causa da ordem do rei que estipulou a batalha pelo trono, o quarto príncipe foi praticamente exilado. Como um membro aristocrático ou real poderia estar aqui? Claro que eles tomariam toda essa terra para si mesmos, pensou Petrov. Vender minerais e joias em troca de comida e pão. Tenho medo de que os olhos do príncipe só consigam enxergar peças de ouro. Se fosse ele mesmo, ele veria dessa forma sem sombra de dúvidas. Para ver a produção de seu próprio território ser trocada por comida, e ver tudo isso impotente. O embaixador temia que ninguém jamais aceitaria esta situação. Além disso, os produtos não precisariam ir para o forte. A maioria da nobreza esquece o fato de que o Rio Vermelho não termina no Forte Cancioneiro. O quarto príncipe poderia vender o minério a preço de mercado na Vila do Salgueiro, na Serra do Dragão Caído mesmo na Cidade Carmesim, e depois tomar as pessoas dessas cidades como novos refugiados, pois era só viajar pelo rio um pouco mais além. O que Forte Cancioneiro poderia fazer, então? Bloquear o rio e acabar com a festa do príncipe? Seria simplesmente um desafio direto à família real de Castelo Cinza. Todo mundo sabe que o quarto príncipe era o menos provável a se tornar rei, mas sem dúvida, seria contraproducente desafiá-lo, porque ele ainda tinha sangue real. O embaixador e seu ajudante cavalgaram em cavalos alugados, avançando lentamente pela estrada de pedra ao longo do rio. Os estábulos só tinham cavalos velhos de cores misturadas. Mesmo que andassem devagar, os cavalos ainda tremiam. E para cavalgarem esses dois cavalos estúpidos, ele ainda tinha que depositar antecipadamente 2 peças de ouro. Senhor, olha lá, não seria um barco da Vila do Salgueiro?
Ouvindo o grito de seu ajudante, ele olhou na direção que ele apontou, apenas para ver um navio com uma folha de salgueiro em sua bandeira verde, pendurado no seu único poste, navegando lentamente pelo rio. A linha de água do casco era muito alta, indicando que estava bastante carregado. Petrov assentiu sem dizer nada, mas seu coração pesou. O príncipe agiu mais rápido do que ele esperava. Se o príncipe tivesse começado a entrar em contato com essas vilas e cidades, as fichas de barganha em suas mãos perderiam o valor. Ele originalmente pretendia adquirir o minério 30% abaixo do preço de mercado, de modo que ele ainda ganharia alguma coisa. Sem mencionar que, depois que as pedras fossem polidas e lapidadas em joias, o preço desses itens de luxo aumentaria muitas vezes mais. Infelizmente, o comércio com Vila Fronteiriça não era um monopólio, nem era apenas sua família que tinha a palavra final. Participavam do acordo de mineração de Vila Fronteiriça 6 famílias nobres ao todo. Se não tivessem o consentimento da maioria, então não haveria solução. No entanto, eles foram lentos em reagir, pensando que a situação era a mesma de antes. Ou, eles pensaram que o acordo de mineração não valesse a atenção. De qualquer forma, as 5 famílias restantes estavam indiferentes. Até mesmo o próprio pai de Petrov não deu ouvidos ao seu filho. Agora, Petrov podia afirmar que eles estavam errados, e que o baixo valor pago pela produção de minério era principalmente devido às poucas possibilidades de troca. Se eles fizessem a negociação de forma normal, sem necessariamente trocar o minério por alimentos a preço de banana, eles poderiam ganhar mais. E se você ganhasse mais, seria provável que eles produzissem mais minério no próximo ano. Poderiam eles conseguir o esquema de monopólio, como pensavam antes? Com toda certeza não, certamente eles não conseguiriam mais. Petrov pensou que, já que viu o pátio vazio, o príncipe não pretendia deixar que esses minerais fossem trocados por trigo de má qualidade. Logo, ele precisou entrar em contato com outros fornecedores. Se eles ainda quisessem manter essa linha de negócios, um desconto de 30% era a melhor proposta para barganhar. Como a distância entre Vila do Salgueiro e Vila Fronteiriça era ainda maior, isso terminaria em um aumento nos custos de transporte, mas Vila do Salgueiro tinha mais de uma fonte de minério. O primeiro preço que eles iriam oferecer seria provavelmente inferior ao preço de mercado, provavelmente a metade. Quanto à Serra do Dragão Caído e à Cidade Carmesim, o preço seria ainda menor, de modo que o quarto príncipe concordaria com o monopólio de Forte Cancioneiro, especialmente para o comércio de joias. Mas o problema era, se Petrov assinasse um contrato agora, seu pai concordaria com ele? As outras 5 famílias aceitariam tranquilas o fato de que Petrov fez um acordo com Vila Fronteiriça, desconsiderando seus interesses para fechar o negócio. Afinal, aos olhos das nobres famílias, Vila Fronteiriça ainda era controlada por Forte Cancioneiro, e tudo podia ser retirado de lá sem aviso prévio, tampouco precisavam de autorização ou acordo. Eles lentamente atravessaram a vila, indo em direção ao castelo localizado ao sudeste. Não era a primeira vez que Petrov vinha ao quê, mas desta vez o proprietário tinha mudado. Quando os guardas viram o embaixador, imediatamente entraram e informaram ao novo dono. O príncipe Roland Wimbledon convocou rapidamente Petrov, e quando os dois foram guiados para o corredor, o príncipe já estava sentado na cadeira principal esperando. Senhor embaixador, por favor, sente-se. Roland bateu palmas e deixou a empregada trazer refeições saudáveis. Uma galinha inteira grelhada, um guisado de coxa de javali com cogumelos, pão com manteiga e uma farta sopa de legumes. Obviamente, aqui na fronteira, as crianças reais não tinham o menor pudor em satisfazer seus desejos. Petrov naturalmente não hesitou, afinal, ele viajou de navio de Forte Cancioneiro até Vila Fronteiriça, e mesmo com vento favorável, a viagem levou 2 dias. Se fosse um navio cargueiro, a viagem teria sido ainda mais lenta, talvez de 3 a 5 dias. Não havia cozinha a bordo, por isso, geralmente ele comia tiras de carne seca com pão de trigo. Vendo os pratos quentes, ele sentiu a saliva surgir em sua boca. Mas graças aos anos de treinamento na aristocracia, ele pôde manter uma perfeita etiqueta ao jantar. Já ao contrário, os hábitos alimentares de Sua Alteza eram muito piores. Em particular o uso da faca e garfo. Petrov observou que, além da faca de carne, o quarto príncipe usava um par de pequenos pauzinhos. Quando terminou de cortar a carne, ele usou os pauzinhos para todos os outros movimentos. E parecia que
2 pauzinhos eram muito mais convenientes do que um garfo. O que você acha? Ao fim da refeição, Roland questionou de repente o embaixador. O quê? Por um momento o embaixador perdeu seu espírito. Isso. Roland apertou as mãos com os pauzinhos antes de responder a Petrov. O garfo de ferro, para a maioria das pessoas é um luxo, para não mencionar um garfo de prata. Quando você está comendo diretamente com a mão, é muito fácil colocar coisas sujas junto com o alimento na boca. A doença entra pela boca, não é mesmo? O embaixador não sabia responder, não compreendia o significado de doenças que entravam pela boca, mas segundo a sua compreensão da frase anterior, Roland provavelmente se referia à sujeira presa na comida, e que seria realmente fácil para alguém ficar doente se comesse essa sujeira. Contudo, diagnosticar a doença já era bem difícil, e mais difícil ainda seria alguém diagnosticar a causa da morte. Quantos pauzinhos desses você acha que pode conseguir cortando um carvalho na floresta? Estes pauzinhos são limpos e fáceis de obter. Vou promover o seu uso na vila. O príncipe tomou um gole de vinho e continuou, claro. Agora o meu povo não tem muita carne para comer, mas vou mudar isso lentamente. Petrov sentiu-se aliviado, agora sabia como responder. Rotineiramente, ele expressou seu apoio e bênção, mas em seu coração ele não concordou. Todas as pessoas comerem carne? Isso seria um capricho desnecessário. Nem mesmo Castelo Cinza poderia fazer isso, quanto mais nesse fim de mundo que é vila fronteiriça. Heliaswit capítulo 18. E o banquete continuou. A atmosfera estava bastante harmoniosa durante o jantar. O quarto príncipe não falou sobre o comércio de minério porque achou inconveniente dizer qualquer coisa sobre isso. Quando o príncipe pediu à empregada para trazer a sobremesa, Petrov, com bastante cuidado, trouxe o assunto à tona. Vossa Alteza, de acordo com o procedimento anterior, hoje deveria ser o dia da entrega do minério, mas eu não vejo nenhum minério no pátio externo. Roland deixou seus pauzinhos de madeira e disse, infelizmente, a mina da encosta norte desmoronou um tempo atrás, e por conta disto, este mês, meu povo não conseguiu produzir muita coisa, pois tiveram muito trabalho para retomar a produção. No entanto, o cascalho resultante deste desmoronamento ainda não foi limpo. De acordo com o cronograma, poderemos começar a mineração novamente no início do próximo ano. A mina desmoronou? Por um momento, Petrov ficou surpreso, foi uma coincidência. No entanto, ele rapidamente percebeu que o príncipe não tinha a menor necessidade de mentir. Caso contrário, se ele próprio fosse até a mina da encosta norte tudo ficaria claro. Então era óbvio que com uma mentira dessas, Roland só enfiaria os pés pelas mãos. Então, o que aconteceu com o minério produzido antes do colapso? Não era muita coisa. A quantidade minerada foi conforme o acordado. Meu povo é incapaz de minerar mais do que o montante estabelecido pelo acordo. Roland enfatizou as palavras de forma prática. Senhor embaixador, você também deve se lembrar do que aconteceu durante os meses dos demônios há 2 anos, certo? É claro que Petrov se lembrava disso. O frio durou 4 meses em vila fronteiriça. Quase uma em cada 2 pessoas morreu de fome. A causa disso foi a ganância avarenta e insaciável do administrador da vila na época, Reynolds. Naturalmente, existia uma oposição interna entre os aristocratas. Alguns nobres queriam mesmo punir o administrador Reynolds depois que isso aconteceu. Mas no final deste incidente nada aconteceu, apenas porque ele era o marido da segunda filha do duque. Agora, quando isso foi mencionado pelo príncipe, Petrov teve um mau pressentimento. Desta vez será ainda pior. Roland suspirou pois com a quantidade que meu povo consegue minerar até agora, provavelmente seria apenas o suficiente para 2 meses de comida. Eu apoiarei o meu povo, mas receio que não sobrevivam ao inverno, senhor. Os antigos moldes e acordos de comércio devem ser abolidos. Petrov abriu a boca, mas não sabia como refutar. Ele não era um diplomata profissional. Em face de uma razão tão boa, ele realmente não poderia apontar quaisquer problemas. Então ele só poderia adiar o assunto por enquanto. Vossa Alteza, eu tenho que expressar o meu arrependimento. Esta tragédia não se repetirá. Eu posso me dar ao luxo de emprestar ao senhor um mês de comida, e quando seu povo for capaz de retomar a produção no próximo ano, eles podem lentamente pagar a dívida. Eu já vendi o minério para a Vila do Salgueiro, então posso pagar você lentamente com este dinheiro. Mas, não existe mas, senhor embaixador. No entanto, Roland imediatamente o interrompeu. Eles estão dispostos a comprar o minério com peças de ouro, e ao mesmo tempo eles vendem trigo, queijo,
pão, mel e muito mais a preço de mercado. O que nós podemos comprar com as peças de ouro advindas dessa transação comercial? Contudo, senhor embaixador, mesmo que você esteja disposto a nos emprestar um mês de comida, as outras 5 facções concordariam com sua decisão? Até onde eu saiba, nem mesmo Duque Rian consegue fechar um acordo com as outras famílias assim, facilmente. Petrov ficou em silêncio. O quarto príncipe pôs tudo na mesa, de forma sucinta, correta e prática. Não apenas as 5 famílias restantes, ele temia que até mesmo seu próprio pai não concordasse com isso. Se quisessem manter o monopólio, seria necessário modificar o acordo de comércio, mas ele não sabia como poderia ter a última palavra. Ele foi chamado de embaixador, mas na realidade, ele era apenas o porta-voz. Talvez o duque não quisesse que alguém chegasse a algum acordo particular com Vila Fronteiriça, certo? Seja na época do antigo administrador, seja agora com o quarto príncipe, ele sempre atribui um candidato diferente em cada estação, e essas pessoas nunca foram os governantes de suas respectivas famílias. Independentemente do resultado, ele precisava tentar, e pensando até este ponto, Petrov colocou suas últimas cartas na mesa. 30. Ele levantou 3 dedos. O forte cancioneiro vai comprar o minério e as gemas brutas pelo preço de mercado, descontado 30%. Acho que esse preço deve ser maior do que o preço da Vila do Salgueiro, Vossa Alteza. Roland respondeu, de fato, é mais alto, mas ainda temos a velha pergunta. Você pode garantir que as 6 famílias concordem com isso? Eu vou imediatamente voltar para Forte Cancioneiro amanhã. Depois que eu chegar a um acordo, vou voltar com um novo contrato. Mas o meu povo é incapaz de esperar tanto tempo. Você deve saber que chegar a um acordo entre a aristocracia, geralmente é muito demorado. Vossa Alteza, a cooperação com o Forte Cancioneiro seria, sem dúvida alguma, uma escolha melhor para Vossa Alteza e seu povo. Vila do Salgueiro está muito longe. É verdade que Vossa Alteza e seu povo podem escapar dos meses dos demônios para lá. Ao falar até este ponto, Petrov sentiu que sua garganta secou o traço, mas o caminho não é fácil. Além de ser muito perigoso. Meu Deus, que diabos estou fazendo? O coração de Petrov batia loucamente. Eu estou mesmo ameaçando o príncipe. Ah, surpreendentemente, Roland não voou para cima do embaixador, cheio de raiva, mas riu. Senhor embaixador, eu acho que você se confundiu e não pegou o fio da meada. Eu jamais pensei em escapar para a Vila do Salgueiro. O que Vossa Alteza quer dizer, e é claro, eu não tenho a menor intenção de fugir para Forte Cancioneiro também. Roland observou a expressão do embaixador com interesse. Eu não vou a lugar algum. Petrov momentaneamente duvidou se o que tinha acabado de ouvir era algo sério ou uma brincadeira. Felizmente, o príncipe não deixou que esse incômodo silêncio continuasse por muito tempo, e então explicou: neste inverno eu vou ficar aqui, em Vila Fronteiriça. Esta vila se tornará a nova fronteira do nosso reino. Não fique tão surpreso, meu amigo, não estou falando bobagens. Posso mostrar a você a nova muralha da vila, feita de alvenaria, próxima à mina da encosta norte. Muralha da vila? Sim, entre a mina da encosta norte e o Rio Vermelho, estamos construindo uma muralha de pedra com 3,6 metros de altura e 1,2 metros de largura. Com essa muralha, com certeza poderemos derrotar as bestas demoníacas aqui mesmo em Vila Fronteiriça. Petrov sentiu que sua inteligência e raciocínio não eram o suficiente. Quando o ex-embaixador voltou na estação passada, ele não mencionou nenhuma muralha da vila. Não, naquele tempo o Lorde de Vila Fronteiriça e o povo estavam no Forte Cancioneiro, então como eles poderiam construir uma muralha com a mão de obra limitada que eles tinham? Em outras palavras, quer dizer que quando o quarto príncipe chegou, ele imediatamente começou a construir a muralha da vila? Ainda assim, até agora tinha passado apenas 3 meses, então como eles poderiam ter construído algo neste curto espaço de tempo? Além disso, o que foi que Sua Alteza acabou de dizer? A muralha possui 3,6 metros de altura e 1,2 metros de largura, e está entre a mina da encosta norte e o Rio Vermelho? Petrov calculou isso em sua mente. Construir uma muralha desse tamanho não é algo que possa ser feito em menos de 3 a 5 anos. Pior ainda, Sua Alteza não tem pedreiros suficientes para cortar e triturar tantas pedras. E ainda tem outro fator: Vila Fronteiriça é apenas uma vila de mineradores. A maioria das pessoas que vivem aqui são apenas pessoas comuns. Quando nem sequer tinha digerido essa notícia, a próxima frase de Roland também o chocou incomparavelmente. Quanto às vendas de minério,
A partir do próximo ano, estarei disposto a reduzir o preço pela metade, senhor, mas não venderemos apenas para Forte Cancioneiro, porque vocês realmente não precisam de muito minério. Acho que, em comparação com os baixos lucros do minério, vocês preferem mais alguns produtos metálicos como espadas, pás e outras coisas do tipo. Ele parou novamente, esperando que Petrov demonstrasse que estava entendendo suas palavras. Gemas brutas também. Vamos vendê-las em leilões, e o comerciante com a maior oferta será capaz de comprá-las. Eu preferiria lapidar as gemas, mas infelizmente, Vila Fronteiriça não possui ninguém com tal habilidade, atualmente. Mas você estava dizendo que tem a capacidade de construir a muralha nestes poucos meses. A mente de Petrov quase explodiu de raiva. E o que Sua Alteza quis dizer com Forte Cancioneiro não precisa de muito minério. É uma mera produção de 1000 peças de ouro, e mesmo se a produção fosse aumentada, Forte Cancioneiro pode dobrar isso. Forte Cancioneiro não pode pagar 2000 peças de ouro. Mas que arrogância! Ele guardou essas reclamações em seu coração, e tentou manter a compostura. Tudo o que o senhor disse eu me lembrarei, Vossa Alteza. Vou imediatamente voltar e negociar com as 6 famílias. Mas, a muralha da vila que o senhor mencionou antes. Eu gostaria de dar uma olhada. É claro, Roland sorriu traço, mas não se preocupe, vamos primeiro apreciar e terminar de comer esses folhados deliciosos. Depois disso, eu creio que não ficaria tarde demais para irmos, certo, senhor embaixador? Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.